Olá, gente, muito bom dia. Segundo domingo do mês de agosto, e esse dia é o dia que nós estamos comemorando o Dia dos Pais. Quero saudar aqui, primeiramente, a um pai que está presente, pastor João Silveira. Muito bom dia, pastor João. Bom dia, querido bispo, obrigado pela deferência. Nós também aproveitamos para saudar todos os pais do universo, e especialmente aqueles que nos ouvem. Aqueles que nos ouvem, também nós os convidamos a participar com a gente de uma celebração que vamos fazer em homenagem a vocês. O nosso café da manhã, que sempre acontece ao terceiro domingo, nós trouxemos para o segundo para celebrar com vocês. Então, venha, traga a sua família, traga os seus filhos. Há espaço na mesa, há comida na mesa, há um café gostoso, um abraço esperando por você. Então, você que é pai, nós os parabenizamos por esse dia e o convidamos a estar conosco nesse café. Muito bem. Querida Lloyd, toda florida hoje, aparecendo no jardim. Seja bem-vinda, querida. Obrigada, meu bispo, pastor João, e você que está aí. Parabéns, você, papai, você que está hoje recebendo esse abraço maravilhoso, seu filho. Você, filho, que está com seu pai longe, distante, mas eu sei que qualquer hora vai surgir um momento para você dar esse abraço, para você fazer essa ligação e honrando, sendo grato. E é isso aí. Feliz Dia dos Pais. Muito bem, nesse feliz Dia dos Pais, nós estamos inaugurando aqui na nossa mesa a carta de Paulo aos Romanos. O texto mais consistente de Paulo, um texto que necessita da nossa atenção, do nosso cuidado e de uma inclinação para as coisas do Espírito, porque Paulo diz coisas que, como dizia Pedro, difícil às vezes de entender, né? E nós vamos entrar agora nesse texto que é a carta mais complexa. Sim. É o texto mais consistente, mas também o mais complexo. Um texto que é escrito para uma igreja aparentemente amadurecida, né? Todavia muito miscigenada, porque eram de todas as raças, né? Sim. Era a igreja que estava em Roma, mas não era para os romanos, né? Uhum. Eu creio que o título aqui talvez precisasse até de uma olhada, porque era carta para a igreja de Roma e não dos romanos. Uhum. E lá em Roma estava gente de todas as nações que viviam ali. É tanto que no livro de Atos a gente vê que Áquila vem descendo. Estava em Roma, mas não era romano. Então a carta que Paulo escreve é para a igreja que está em Roma. Que está em Roma. Uhum. Sim. Que não era de todo romano, né? Lembremos que era o centro do império, né? Uhum. Sim. Então tinha gente de tudo quanto era canto ali. É, isso mesmo. Ah. O Império Romano, ele trazia pessoas de todos os lugares do mundo, né? Uhum. Conquistando espaço. E ali estavam muitos escravos, muitos bárbaros também naquele meio, né? Uhum. E interessante que aqui Paulo ele escreve falando sobre o problema do homem, que ele fala que o problema do homem é o pecado, Uhum. né? Sim. Então, é uma carta, esse primeiro capítulo é um capítulo que nós iremos ler essa palavra de Deus, Uhum. né? Tudo que nós iremos ler e colocar aqui, está aqui na Bíblia, Uhum. esse livro de Romanos, Uhum. que vai nos confronta, é um livro que nos confronta. Esse primeiro capítulo ele é uma seriedade, é uma profundeza, né? Uhum. De uma profundidade, né? Então, confronto, conversão, arrependimento, tudo nós vamos ver também aqui, logo nesse primeiro capítulo. Sim, ele já começa pisando firme, né? Paulo começa se apresentando, não é isso, Sim, meu bispo? essa apresentação, o primeiro versículo, já é um versículo de muitos detalhes importantes que eu acho que é bom a gente ler e parar, Sim. para dar uma considerada, né? Certo. Vamos lá então a leitura, Luiz. Tá. Eu, Paulo, sou um fiel escravo de Jesus Cristo, escolhido como apóstolo autorizado para proclamar o que Deus tem falado e feito. Escreva esta carta a todos os cristãos de Roma, amigos de Deus. Muito bem. Acho que a primeira coisa logo que aparece é como Paulo se identifica, né? Hoje, na linguagem da igreja contemporânea,
Nosso ministério vem na frente do nosso nome, né? Mas em todas as cartas de Paulo, ele diz que ele é Paulo, o apóstolo. Ele não é o apóstolo Paulo, ele é Paulo, o apóstolo. E ele começa dizendo, eu, Paulo, ou seja, há um homem ali, há uma humanidade que não pode ser encoberta por nenhum signo além da sua própria humanidade. Ele se expõe como indivíduo para que as pessoas possam ter um contato não com o símbolo que ele carrega, mas com aquilo que ele é. Que é importante. É importante a gente não desaparecer diante dos símbolos que a gente carrega. É muito desastroso a gente ser reconhecido simbolicamente pelos outros, né, que nos rotulam, né, colocam um rótulo sobre nós e a partir desse rótulo nós somos tratados. Ou mesmo, muitas vezes, nós nos autorizamos a que outros nos reconheçam dessa forma. Ah, sim, também é, João. A insegurança ministerial às vezes faz isso acontecer, né? Eu estava lendo um textinho outros dias. Meu problema são esses textinhos que eu leio, né? Porque me fazem pensar. Alguém perguntava a um outro, né, quem é você? Aí diz, eu sou doutor, eu sou um esposo, eu sou um pai, eu sou um executivo, eu sou... Aí o outro disse, mas se você um dia tiver que deixar de ser doutor, quem será você? Se um dia você deixar de ser marido, quem será você? Ou seja, nós precisamos aprender a nos encontrar muito para além dos títulos que nós carregamos. O título não é quem somos. O título é a sustentação daquilo que fazemos. E muitas vezes nós estamos confundindo o que fazemos com aquilo que somos. Paulo está se mostrando completamente indivíduo aqui, dizendo, eu sou Paulo, escravo, apóstolo, servo, mas eu sou Paulo. Se nós não olharmos para as pessoas respeitosamente como quem elas são, nós vamos começar a tratá-las sobre aquilo que elas fazem. E não é justo se um dia elas deixarem... Se um dia a inutilidade tomar conta, elas desaparecem. Né? Por muito tempo na minha vida profissional, eu me permiti ser chamado pelo sobrenome de família. Né? Depois descobri que essa não é a minha identidade, essa é a identidade da minha família, do segmento a que eu pertenço. Mas individualmente eu tenho um nome. E eu gostaria de ser chamado por ele. Pelo nome que você carrega. Pelo nome que eu carrego, pelo nome que me identifica como pessoa. Não como membro de uma família. Apesar de que isso não é mal. Mas eu prefiro ser chamado pelo meu nome, que identifica a minha pessoa comigo mesmo. Sim, sim. Eu estava hospitalizado fazendo exames e tal. E um jovem rapaz se aproximou de mim e disse, bom dia, Seu Renato, eu sou o doutor Fernando, esse é o meu nome. Eu falei, esse é o seu nome? Ele disse, sim, esse é o meu nome. O seu nome começa com doutor? Ele disse, sim, doutor Fernando. Eu falei, não é Fernando o seu nome? Doutor não é o que você faz, doutora? Aí ele disse, sim, ficou meio desconcertado. Mas era um menino que necessitava ser reconhecido como doutor. Eu entendi e não quis continuar implicando, né? Mas, sabe, a gente quer ser reconhecido não como a gente é, mas pelo que a gente faz. Parece que o que a gente é insuficiente. E não é insuficiente. Ser reconhecido por quem nós somos e não pelo que nós fazemos é a primeira glória que a gente alcança na vida, né? O homem inverteu esse valor, né? Do ser, a importância do ser para a importância do ter o título, né?
ter a presença garantida. Eu tenho porque eu fiz alguma coisa. Sim, parece que o meu eu é insuficiente, né? Justamente, é isso. E não pelo que eu sou, um homem dedicado, um pai amoroso, né, um pastor atento, na escuta atenta, mas pelo que eu tenho. Eu tenho o quê? Conhecimento, eu tenho estudo, eu tenho. Então, ter está em primeiro lugar. Né? E ele vai precisar fazer muito para garantir esse ter, viu? Instruindo as minhas filhas quanto a casamento, a partir dos 15 anos, eu dizia a elas, não se envaideçam, não se atraiam por uma bata linda com uma inscrição doutor fulano, nem por uma prédica bem feita num tribunal pelo doutor fulano, porque a partir da porta de entrada da casa lá para dentro são 2 indivíduos. Não vale. Esse sobrenome, aliás, esse título não vale. Para a convivência a 2 não vale. Porque se ele se interpuser, esse doutor, esse pastor, esse apóstolo, se interpuser na relação dos 2, logo o desastre chega. Não tenha dúvida. Verdade. E Paulo aqui ele começa falando, ele dá importância a esse ser. Sou um fiel escravo de Jesus Cristo. E lá no segundo, lá no versículo 2, que agora que nós iremos entrar, né, bispo? Aqui ele fala da sua capacidade, né? Sim. Que fala da sua habilidade, da sua competência. Sim. Né? É aqui, são detalhes, né? Primeiro, ele não se omite e se identifica com ele mesmo. Depois, ele vai falar, cara, eu sou um fiel escravo de Jesus Cristo. Escolhido como apóstolo, autorizado para proclamar. Escolhido e autorizado. Olha aí. Escolhido e autorizado. Ou seja, a eleição é um chamado de Deus. Por isso não dá para a gente intitular o ministério da gente, né? Porque a gente foi escolhido para fazer isso, autorizado para agir desta forma, né? Então nós estamos debaixo de autorização. Se a gente não reconhecer que Cristo é o Senhor, de nada serve aquilo que nós estamos fazendo. Porque nós estamos fazendo por Ele, para Ele, por intermédio dEle. Amém. É que as coisas no Evangelho são feitas, né? No mínimo que devemos fazer, né? Porque Sim, nem pelo sempre, menos é isso, nem sempre a gente está fazendo. Muitas vezes estamos fazendo o impulso daquilo que temos responsabilidade em fazer. E nem sempre por servi-lo com toda a obediência, com toda... E o Paulo diz aqui, eu sou um fiel servo, ou escravo, na versão que eu tenho à mão, diz um servo. Ou seja, eu sou Paulo, mas eu tenho um dono. Eu não faço o que eu quero. Sim. Eu estou na qualidade de Paulo, mas quero dizer a vocês que eu sigo aos ditames de um mestre que me chamou, que me separou e que me autorizou. Não foi Pedro quem separou Paulo, não foi Tiago, nenhum dos discípulos dos apóstolos que estavam em Jerusalém. Paulo teve uma chamada diretamente da parte de Deus. E isso o impulsionou e o credenciou a dizer, eu fui chamado e separado por ele para fazer o serviço dele. E lá em Atos, quando nós estávamos terminando o livro de Atos, quando ele disse a Jerusalém, disse, eu estou pronto não só a sofrer, mas também morrer por essa chamada que me foi feita. Sim. Aqui, são detalhes, mas eu acho detalhe importante. Ele diz que foi autorizado para proclamar o que Deus tem falado e feito. Essa fala divina, para mim, é uma das coisas mais importantes que a gente alcança na maturidade da nossa pregação. O que é que Deus está falando e o que é que as minhas inquietações estão me levando a falar, né? Muitas vezes estamos falando de coisas para pessoas, não é que Deus está falando, é o que me incomoda está falando, o que me incita está falando. Perfeito. Quantos discursos sustentados não no que Deus está falando ou no que Deus está fazendo, mas no que eu estou fazendo. Gente, nós já somos macacos velhos no Evangelho. Quantas vezes nós ouvimos falar, as pessoas falando,
mais do que elas estão fazendo, do que Deus está fazendo, né? É um exibicionismo cultico tão grande que é decepcionante ouvir as minhas narrativas sobre mim, não sobre o que Deus está fazendo, mas o que é que eu ando fazendo. Eu ouvia um notável pregador anos atrás, há bastante anos atrás mesmo, ele dizer que eu vim falar para vocês sobre o que é que Deus anda fazendo na minha vida. E ele começou a exibir o que ele estava fazendo, né? Eu digo, meu Deus do céu, como a gente anda recalcado, né? Anunciando o que nós estamos fazendo, falando de coisas que Deus nem está falando, mas eu desejo falar porque isso está me incomodando. Como eu sou precioso. Sim, olha para os discursos, a gente precisa ir muito longe. Esse advento da internet, ele facilitou, mas também trouxe muitos problemas para nós. Hoje, qualquer menino quer doutrinar a igreja, João. Hoje, pessoas que estão nascendo no evangelho agora, já estão se arrogando mestres e apóstolos da igreja, né? Profeta tem as pencas. Sem nenhuma autorização, você não vê autorização, você vê show business, né? Você vê negócio, você vê a sustentação da infantilidade, não é? É vergonhoso isso. Sem nenhuma autorização, sem nenhum conteúdo do que Deus anda falando. Cara, eu ando preocupado. Nesses últimos 40 anos, eu tenho estado preocupado, Senhor, o que tu estás falando à igreja? O que é que tu estás falando à igreja? Para onde que a igreja está indo? É esse mover profético, né? Que cada anunciador do evangelho precisa estar ocupado, e não em exibir seu conhecimento, em exibir a sua capacidade bíblica de conhecer textos, não é? Mas é o que Deus anda. Abrir a Bíblia e citar um texto e comentá-lo pode não ser o que Deus está falando. Essa deve ser a preocupação do nosso apostolado. O que é que Deus anda fazendo e falando. Isso pode ser apenas habilidade do próprio expositor. Eu lembro de um menino todo eufórico, encontrei ele no interior, todo eufórico, dizendo: eu encontrei na Bíblia o nome da mulher de Ló, ou de Jó. Como é que é? Eu encontrei o nome da mulher de Jó. Beleza, onde está? E moa a minha mulher. Como é que é? Está lá escrito, moa a minha mulher. Eu parei para ficar, estou falando isso porque é exatamente essa infantilidade tão neófito, não se atenta ao texto, não pega, não vê nada do português, não quer, apenas a sua euforia sai publicando coisas como se fossem absolutas verdades. E eu lembrei agora do padre Antônio Vieira. Lembra do padre Antônio Vieira? O padre Antônio Vieira diz o seguinte... Não é da minha época não, mas eu lembro. Acho que eu sou quase da época dele. Então o que é que o padre Antônio Vieira diz? Eu me comovo muito mais diante da imagem dos meus pecados do que diante da imagem do Cristo crucificado. Quando eu olho para a imagem do Cristo crucificado, eu me orgulho, me ufano em ver o preço que eu fui comprado. Quando eu vejo a imagem dos meus pecados, eu me vejo por quanto insignificante, por tão pouco que eu fui vendido. Então a imagem dos meus pecados me leva muito mais a refletir sobre o meu Cristo do que a imagem dele crucificado. Lá está o preço dos meus, que eu fui resgatado. Aqui está para me refletir a insignificância de por quanto eu fui vendido. Muito bem, Paulo escrevendo aos amigos e irmãos lá de Roma, ele continua falando sobre
essa missão dele, né? O que ele está realmente fazendo, né? Sim, aí ele falando sobre agora essa carta que ele escreve. Ele diz: os escritos sagrados trazem anúncios antigos dos profetas a respeito do Filho de Deus, que mostra suas raízes na história por ser descendente do rei Davi. Sua identidade única de Filho de Deus foi demonstrada pelo Espírito quando Jesus foi ressuscitado dos mortos e comprovado como Messias, nosso Senhor. Por meio dele, recebemos a graça generosa de sua vida e a urgente tarefa de transmiti-la a outros para que recebam quando decidirem pela confiança obediente em Jesus. Vocês são quem são, por causa dessa graça e do chamado de Jesus Cristo. E eu os saúdo agora, pela graça generosa de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, Messias. Caramba, que saudação bela, né? Vocês são quem são. Vocês são quem são por causa dele. Cara, quando eu leio mais lá na frente, Paulo dizendo que aquele que começou a sua boa obra em nós há de concluí-la, eu fico pensando que todos nós somos criaturas em construção. Nós estamos sendo construídos, estamos nos tornando, né? E o Evangelho, ele tem nos deixado numa posição que a graça de Deus tem sido total responsável por quem nós estamos nos tornando. Somos quem somos, ou estamos como estamos, por causa dessa generosa graça, que tem sido tão amoroso ao derramar essa graça sobre nós, porque nessa graça nós não precisamos usar maquiagens para nos esconder. A graça, ela é reveladora. Ela me revela exatamente naquilo que eu sou. Ela não me esconde. A lei escondia. A lei, você podia cumprir regras e ficava escondido no cumprimento das regras. A graça não. A graça nos desnuda. A graça nos flagra numa nudez que não pode ser coberta. Nós somos quem somos por causa dessa graça. Se não fosse a graça, nós ainda estaríamos ocultados, escondidos, camuflados pelo cumprimento das regras. Paulo, ele começa a abrir o leque já a partir daqui, para que a gente compreenda a eficiência dessa graça e como a graça nos encontra e nos abraça do jeito que somos. Isso aqui é uma boa introdução, uma abertura de um culto, viu, pastor João? Vocês são quem são por causa da graça do Senhor. Ele fala isso porque ele vai falar uma coisa maravilhosa nos versículos seguintes. Ele vai aqui dizer que ele dá graças ao Senhor, né, por causa de tudo que ele tem conhecido, mas vocês só são quem são por causa da graça dele. Eu estou me detendo aqui a pensar quando ele diz assim na versão que eu tenho em mão, entre os quais sois vós também chamados para serdes de Jesus Cristo. Ou seja, eram gente que estava ali morando em Roma de todos os lados. Muitos podiam se ufanar de ser chamado para servir o governo de Roma, ter sido levado da Judéia ou de qualquer lugar para servir o governo de Roma, e está ali, achando que está ali por conta disso. E Paulo diz aqui, vocês estão aí para servir a Jesus Cristo, vocês foram chamados. Quantos de nós, muitas vezes, entendemos que estamos num lugar, passamos num concurso, porque temos mérito e fomos chamados ali para servir o governo ou a instituição, quando, na verdade, Deus nos coloca ali para servirmos de luz aqueles que estão em trevas, vivendo naquela instituição. E Paulo está chamando aqui, dizendo, vocês estão em Roma. Não é porque vão servir ao governo, vocês foram chamados para ser testemunha de Jesus Cristo. E confirmando aqui aquilo que dissemos no princípio, quando dissemos que a carta é a todos que estão em Roma. Não é aos romanos, simplesmente. Sim. A todos, no versículo 7 aqui, a versão que eu tenho a mão diz, a todos vós que estáis
em Roma. Judeus e gentios. Sim, né? parece com aquela história da Esther, né? Quem sabe foi para esse momento que você, Que você chegou até aqui, chegou a né? ser princesa, né? Você está aqui, talvez seja para esse momento, né? É que Deus tem lá o seu enredo, ele tem o cenário onde a coisa vai ser atuada no momento certo, né? Tudo conjugando para que aconteça aquilo. Gente, está formidável logo esses primeiros 7 versículos, né? A gente já tem andado bastante aqui, embora estejamos só no versículo 7. A gente vai dar uma respiradinha, vai tomar um cafezinho e a gente volta. Lembrando só que o pastor João disse ainda há pouquinho, agora às 8h30 da manhã, começa o nosso café. E nós estamos esperando por você, papai, filhinho e a família, para tomar café. Legal, venha homenagear seu pai junto com a gente. Isso. Será um momento muito legal. A gente volta já já. Gente, que delícia. Estamos aqui nos deliciando na mesa da comunhão que estamos tendo, nos lembrando de como Paulo deixa muito claro a importância da graça de Deus sobre a vida dele, como Jesus foi esse grande influenciador da graça na vida dele, como a graça chega a ele, como ele é autorizado. E nós já estamos lá no versículo 8, né? Versículo 8, Paulo aqui ele diz: dou graças a Deus por meio de Jesus, por todos vocês. Faço isso em primeiro lugar, porque em toda parte recebo notícias da vida de fé que vocês têm, e toda vez que as ouço, dou graças a Deus. E Deus, a quem dedico adoração e serviço, divulgando as boas notícias a respeito de seu Filho. A mensagem sabe que quando penso em vocês, em minhas orações, e isso acontece o tempo todo, expresso o desejo de que Ele prepare o caminho para que eu possa visitá-los. Quanto maior a demora, mais eu sofro. Quero muito estar aí para compartilhar o dom de Deus pessoalmente e vê-los crescer fortes diante dos meus olhos. Mas não pensem que farei isso sem querer nada em troca. Vocês têm tanto para me dar quanto eu a vocês. Por favor, amigos, não entendam mal minha dificuldade de visitá-los. Vocês não têm ideia de quantas vezes fiz planos para ir a Roma. Estou determinado a desfrutar pessoalmente a obra de Deus entre vocês, assim como em tantas outras cidades e comunidades não judaicas. Mas sempre alguma coisa atrapalha meus planos. De fato, todos, gente educada ou ignorante, sofisticada ou simples, mostram-me como dependo de todos e sou devedor a todos. Por isso, não vejo a hora de encontrar vocês em Roma e pregar as maravilhosas notícias a respeito de Deus. Bom, vamos dar uma paradinha aqui. Cara, o que me deixa muito entusiasmado aqui. Bom, primeiro o testemunho da Igreja de Roma, que vai escoando para todos os lados. Agora, tem uma coisa muito interessante, a troca. Paulo diz, eu tenho muito para dar a vocês, vocês têm muito para dar a mim. Ou seja, Paulo não se faz de arrogante, dizendo, eu vou ensinar a vocês o tempo todo, eu também quero receber de vocês. Gente, é essa mentalidade de aprendiz que deve conduzir a vida de um líder. Essa tentativa dele ir a Roma várias vezes, impedido os planos de alguma forma, que fazem ele até sofrer por causa dessa tentativa de não conseguir chegar lá, mas a finalidade é a troca. Se a gente se arroga de estar sempre dando, e a gente se esquece de que uma vida saudável, uma vida de troca, uma vida de intercâmbio, uma igreja tem tanto a oferecer a pessoas que têm tanto para contribuir, e se a gente reconhece que também é capaz de receber,
nós estamos crescendo, João, crescendo em humildade, crescendo em reconhecimento, crescendo em honra. Né? Essa coisa de eu também quero receber de vocês. Paulo não está falando de questões monetárias. Não. Ele está falando de toda essa obra que a Igreja de Roma está realizando nesse momento. De tudo isso que está transbordando, que está chegando lá onde ele está morando nesse momento. E ele diz, olha, eu tenho recebido tantas notícias de vocês. Por isso que ele diz, vocês são quem são. Ele começa, né? Sim. Vocês são quem são por causa da graça do Senhor. Porque ele depois vai colocar tudo isso que está chegando até ele, até essas novidades, esse crescimento. Mas ele disse, eu quero agora ver como vocês estão crescendo agora diante dos meus olhos. Ele fala isso, né? Sim. Eu ouço, eu conheço vocês de ouvir falar, mas agora eu quero conhecer vocês diante dos meus olhos, esse crescimento. E ele diz aqui, olha, não ignore essa minha vontade de estar com vocês. Eu falo, mas só que tem coisas que têm me atrapalhado, né? Ele fala também isso. Eu tenho sofrido por alguns atrapalhos, mas eu quero estar entre vocês. Ele enfatiza muito isso, para que o povo não leve, Paulo diz, toda vez ele diz isso, que ele vem nos ver, passa dezembro, passa janeiro e nada, né? Sim. Mas aqui ele diz, não ignore a minha fala, eu irei estar com vocês, eu quero ver o crescimento de vocês diante dos meus olhos. Mas olha, né? Vocês têm tanto a dar para mim, assim como eu também tenho a dar para vocês. Isso é maravilhoso demais. Sim. Falamos aqui antes de abrir o programa. Não é um papai sabe tudo, né? Não. Sobre a impressão que, no mínimo, me deu de que Paulo era o mentor de todas as igrejas a quem ele escreveu, né? Ficou assim na minha mente como se Paulo fosse o ministro, o responsável, o dono de todas as igrejas a quem ele escreveu, cujas cartas estão exaradas na Bíblia. E, de repente, eu me vejo diante de um Paulo que não fundou a igreja de Roma e que se alegra em dizer, eu folgo, isto é tão maravilhoso para mim saber que o ministério, ou seja, que a fé de vocês tem sido confirmada em todo o mundo. Pessoas que entram e saem em Roma, que é o centro do poder, em todas as províncias de Roma, essa fé de vocês tem sido conhecida, o testemunho tem sido dado. Ele começa dizendo, primeiramente eu dou graças a Deus, reconhecendo a sua necessidade ou a sua dependência de Deus, ele começa a falar da grandeza dessa igreja. E isso é confirmado também quando nós passamos lendo o livro de Atos, discorrendo sobre ele, a gente vê que ele está numa certa cidade e chega um casal, Áquila e Priscila, né? E o que é que se diz desses homens? Eloquente pregador. A igreja de Roma era uma igreja, na verdade, preparada, uma igreja pronta, que espalhava pelo mundo pregadores prontos, eloquentes. Não era apenas o Paulo, como nós dissemos aqui, foi dito por alguns dos companheiros aqui, que Paulo era senhor de tudo, era dono, era o cara que mandava em tudo, não. Ele está dizendo, eu quero estar com vocês porque o testemunho que eu tenho recebido é tão precioso, eu quero aprender tanto como vocês chegaram a essa fé, porque o que eu aprendi diretamente de Deus, mas eu preciso conviver com vocês, eu preciso ter com vocês essa comunhão gostosa, eu preciso aprender como é que vocês se tornaram tão fiéis, tão testemunhos dessa grandiosidade do reino de Deus, que isso tem me impactado. Pena que eu tenho sido impedido de estar aí, mas um dia eu vou chegar, eu vou estar com vocês, fiquem tranquilos. E chegou naquela circunstância, atravessando o mar Adriático, o Euraquilão, a mordida da serpente, as enfermidades na ilha de Malta, mas terminou chegando. E chegou para fazer um grande trabalho, e ali mesmo ele findou a sua vida, né? Sim, sim. Cara, é muita coisa acontecendo na vida de Paulo. O livro que nós lemos anteriormente, o livro de Atos, ele coloca Paulo em passagens extremamente complexas, passando por situações extremamente perigosas. Um homem que está experimentado nas dores.
Não era um homem superficial, não é um homem... eu dei uma cortada na transição da palavra de Lloyd para você, João, dizendo que Paulo não era um papai sabe-tudo. Eu fico muito impressionado porque há relacionamentos que a gente constrói que a gente nunca consegue ensinar nada, porque já sabe de tudo. Nunca consegue se deleitar, a gente não consegue fazer com que a pessoa fique perplexa com coisa nenhuma, porque parece que ela sabe de tudo e a gente nunca consegue trocar. Dá uma sensação tão ruim, né? Não sei se vocês já se relacionaram com pessoas assim, sim, muito, mas que elas nunca se surpreendem com nada. Elas sempre sabem de tudo, tudo, tudo. Isso é tão desconfortável para a construção de uma relação, não é? E olha quem fala isso, Paulo, né? Sim. Ele se colocando nesse lugar, Sim, né? Sim, o lugar da troca também quero receber. Como é bom a gente se colocar nesse lugar de aprendiz, de dizer, poxa, hoje eu vou aprender, o que eu vou aprender hoje? Olha com quem eu estou aprendendo hoje, e nos colocar nessa cadeira, nesse lugar de aprendiz, para deixar aprender também com o outro, né? Porque se a gente apenas todo tempo... Eu vou colocar isso aqui, em Provérbios, diz, quando sentar à mesa com o rei, né? Coloca uma faca à tua garganta. Isso aqui serve para tudo. Quando sentar na mesa com os sábios, não dá uma de sábio. Deixa quem é mestre, quem é sábio, fazer esse papel. Aprenda mais. Né? Isso aqui também serve. Coloque uma faca à tua garganta. Recua um pouquinho, porque você tem muito a aprender com esses sábios. Né? O que disse o bispo Renato aqui sobre pessoas que a gente não consegue transmitir nada, na verdade é falta de profundidade. Eu lembro que eu tinha um carro de luxo, um carro gostoso, era um Del Rey, guia. E uma certa vez eu descobri que ao apresentar o pé para o freio, ele já estava automaticamente freando. Eu entendi que alguma coisa estava errada, porque não era comum. Fui procurar o mecânico, ele foi lá no hidrovac e disse, o hidrovac está furado. Ele faz isso aqui só de espanto, se você apertar o pé de uma vez, ele vai te deixar na mão. Se você aprofundar o pé, ele vai te deixar na mão. Eu me espantei com isso, mas era uma realidade. Ou seja, assim há pessoas também. São tão fáceis, ou rebatem tão rápido aquilo que se diz, como se estivesse sabendo tudo. Na verdade, é raso, é falta de profundidade. Se apertar o pé, vai aparecer um buraco imenso lá embaixo. Lamentavelmente, isso é verdade. Eu já passei por isso, eu talvez já tenha sido assim. Hoje eu me reconheço que não sabia nada, era apenas um prepotente, alguém que se arrogava de saber. Mas o que me encanta com Paulo aqui é a dependência do Espírito Santo na vida dele, a dependência de Deus. Paulo não diz nada aqui, ele começa dizendo, eu sou servo, eu fui separado para ser servo, e não para ser o importante, o Paulo importante. Por isso eu dou graças ao meu Deus, primeiramente eu dou graças ao meu Deus. Quer dizer, todas as coisas que Paulo fala aqui, ele fala da sua dependência de Deus para ser quem ele é, para dizer o que ele diz. Quando nós nos escudamos no que nós conhecemos, no que sabemos, no que dizemos, na verdade, não passa de superficialidade. É necessário dependermos inteiramente de Deus para que a profundidade nos alcance. Sim. João, eu comecei pregando o Evangelho, dando aula para crianças. Foi minha melhor escola. Como eu aprendi com aquelas crianças. Perguntas, às vezes, tão profundas que eu não conseguia responder de pronto, porque vinha num nível de profundidade que eu achava que podia responder, mas eu não conseguia responder. Eu acho que todos os que ensinam deveriam começar ensinando a crianças. Porque se você não consegue aprender com as crianças, você não vai aprender com mais ninguém. Vai se arrogar de um conhecimento líquido, como esse que você citou, João, liquidez, né? Esse conhecimento liquidificado, sem profundidade. A gente vive já essa era da liquidez, uma era de conhecimentos extremamente superficiais. O conhecimento ele é dado como em almanaques,
não tem pesquisa, não tem aprofundamento. Rádio relógio, né? Rádio relógio, seleções, né? Seleções. São recortes de conhecimento, não exatamente de conhecimentos profundos. Porque é uma sociedade que está ali... Eu acho que foi num dos programas nossos que passaram, que eu estava dizendo que quando eu era jovenzinho, eu fiz o curso de eletrônica e, como técnico de eletrônica, a gente tinha que construir uma TV, um aparelho de TV. As placas, tudo era construída pelo técnico, né? Um aparelho de rádio, a gente tinha que construir um rádio, passo a passo. Conhecer profundamente cada peça, a função dela, né, qual era a importância daquela pecinha miudinha. Hoje, não estou querendo fazer um julgamento temerário, mas hoje se substitui placa ou se joga o aparelho fora, não tem mais conserto, né? Em muitos dos problemas que nós encontramos nos nossos aparelhos, você chega no técnico, ele diz assim, não tem conserto, joga fora. Na época, a gente não só consertava, mas também construía uma se fosse necessário, porque o conhecimento ele era dado com mais profundidade. Hoje, se você perguntar a qualquer universitário sobre profundidade sobre aquilo que ele está estudando, ele não sabe também, ele está preso àquele livro que ele está lendo, ele não tem habilidades para descer mais profundamente. Poucos são os alunos que se aprofundam, né? O orgulho de ter um diploma. Sim, você tem um diploma, mas não tem conhecimento de nada, sabe nem usar a bússola. Nem usar a bússola você sabe. A gente entra na Bíblia e vai ver como Paulo escrevendo aos Gálatas, vendo a superficialidade do cristianismo deles, que de repente aparece um doidinho por lá e termina levando uma situação, criando uma situação que Paulo se obriga no capítulo 3 a dizer: quem vos enfeitiçou a tão rápido mudarem de atitude? Ou seja, um cristianismo superficial, baseado talvez mais na oralidade do que na profundidade da comunhão com Cristo. Isso nós precisamos de fato. Viver uma vida cristã, ter profundidade, intimidade com Ele. Eu lembro aquilo que eu citei quando Davi diz assim: eu não oferecerei sacrifício ao Senhor, meu Deus. Veja que essa expressão, Senhor, meu Deus, ela vem tão carregada de submissão. Primeiro ele diz a quem eu pertenço e depois a quem me dirige. Senhor, a quem eu pertenço. Paulo está dizendo aqui a mesma coisa. Senhor, ao meu Deus, a quem eu pertenço. Meu Deus não é aquele de quem eu tenho posse, mas aquele que tem posse de mim, né? Sim, meu dono. Meu dono. Meu dono, meu amo. Muito bem, vamos lá. Vamos continuar, Lodi. Estamos indo agora para versículo 16, é isso? 16, sim. 16, né? Aqui Paulo ele falou dessa dificuldade que ele tinha de estar com eles, né? Mas logo aqui no versículo 16 ele fala: são notícias que tenho orgulho de proclamar, porque ele quer proclamar essas notícias pessoalmente, né? Então ele diz: são notícias que tenho orgulho de proclamar essa extraordinária mensagem que revela o magnífico plano de Deus de resgatar todos que confiam nele, começando pelos judeus, mas abrindo a porta para todos os outros povos. O modo de Deus tornar justo o ser humano se manifesta em atos de fé, confirmando o que as Escrituras dizem: aquele que vive de modo justo diante de Deus, confiando nele, vive de verdade. Ok. Essa informação de Paulo é uma preciosidade para nós, que viver de verdade, nem todo mundo vive, né? Às vezes, habitar uma existência ocupada demais, de uma vida extremamente vazia, tem sido a prática de uma multidão de pessoas que nós conhecemos. Não vive de verdade, está numa existência vazia, ocupada demais.
Isso para mim tem ganhado sentido e verdade na minha experiência de vida, né? Ao lidar com pessoas, e eu tenho conhecido gente, e eu tenho conhecido muita gente que não vive de verdade. Ela simplesmente se acomodou numa existência ocupada demais para tamponar seus vazios. Ter uma agenda muito cheia não quer dizer que você está vivendo. Pode ser que você esteja existindo numa agenda muito cheia para ocupar os vazios que te possuem. Isso, para mim, muda completamente o rumo da vida, porque é preciso, às vezes, pastor João, querida Lloyd, é preciso parar, colocar a mão na cabeça, fazer um exame de consciência e passar a entender, meu Deus, qual é o sentido que a minha vida está ganhando? Eu estou vivendo uma vida com sentido ou só estou ocupado demais nessa existência vazia, inócua e sem sentido? Pode ser que eu vá me reconhecer numa existência vazia, João, porque essa vida de verdade, ela é resultado da presença da vida em nós. É a presença de Cristo em nós. Cristo resgata a nossa vida dessa existência vazia. Amém. Se eu tenho a minha existência possuída pela vida, eu estou vivendo de verdade. Glória Se a eu Deus. não tenho a minha existência possuída pela vida, eu estou, na verdade, me movendo numa simples existência que pode ser ocupada demais, com uma agenda sobrecarregada, mas sem nenhum sentido, vida nenhuma. Eu queria pedir permissão para ler, na versão que eu tenho à mão, o versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Eu estava meditando nisso ontem à noite. Sozinho, cheguei em casa e comecei a pensar. Poder de Deus para a salvação. E muitas vezes, ao longo da minha vida, entendi que isto aqui estava dizendo respeito à eternidade, ao resgate do inferno eternal. Ontem eu comecei a pensar e entender, a receber a revelação de que esta salvação a que Paulo se refere é um resgate, tipo aquele que o salmista diz, é ele quem tira do monturo desvalido e faz assentar-se no meio dos seus príncipes, salvação do monturo. É ele quem pega a desvalida ou a mulher a mais desacreditada das prostitutas e transforma ela numa honrada mãe de família. Isto é resgate, isto é salvação. Salvação também. Não anula a salvação eterna, mas também diz respeito à salvação. E quem é que faz isto? O Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que operação poderosa, né, João? Que operação poderosa. Por isso é que Paulo enaltece esse Evangelho. Paulo se esconde a sua criatura, esconde aquele doutor, aquele homem cheio de conhecimento, ele esconde essa personagem por trás do Evangelho de Cristo. Ele diz, eu não tenho vergonha. Eu podia me envergonhar por ser um homem douto, ser um homem preparado, chegar em Roma e apresentar as minhas credenciais. Mas nem quando ele foi açoitado ele apresentou a credencial. Pelo contrário, ele sempre apresentou o Evangelho. E aqui ele faz essa declaração para mim, uma das mais importantes da vida dele. Eu não tenho vergonha, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Do judeu, do grego, sim, de qualquer natureza, de qualquer casta social que viva o homem. Em qualquer situação, o Evangelho tem um poder de resgate. Sim. João, às vezes, se atribui esse poder de Deus a uma experiência cultica da natureza dos barulhos, dos fogos, né? Das pirotecnias culticas.
E a gente vê nitidamente que o poder de Deus, ele se manifesta de forma tão explosiva que não tem muito a ver com essas pirotecnias culticas, tem a ver sobre esse poder que opera para transformação de naturezas, mudança de natureza. Bispo, me permita rapidinho aproveitar esse tempo. O que você está me falando me arrepia aqui de lembrar que eu conheci um homem. Era tão perverso que foi parar em Pedrinhas e tirou algum tempo em Pedrinhas, conheceu o Evangelho. A gente está falando desse poder. Um dia, ou algumas vezes eu pude vê-lo em cultos, quando dizia, vamos ouvir um testemunho com o irmão Raimundão. E ele dizia assim, por favor, eu fui Raimundão. Mas o Evangelho de Cristo me alcançou, hoje eu sou Raimundo. Hoje eu sou Raimundo. Ou seja, quase um Raimundinho. É o poder de Deus que pega uma estrutura louca daquela e transforma o homem, muda para ser um homem cuja humildade é revelada nas suas próprias palavras. Sim. Este é o poder de Deus. Sim, o poder de mudar a natureza. O poder de mudar, não é o poder de fazer pirotecnia, Aham. mas é o poder de mudar natureza perversa em natureza santa. Evangelho poderoso. Gente, a gente vai ali tomar um café e volta já já. Olá, gente, estamos de volta. Esse é o terceiro bloco da nossa programação. Nós estamos já no versículo 18 do capítulo 1 da Carta aos Romanos. Estamos fazendo esse passeio introdutório aqui, Paulo se identificando com a Igreja de Roma, falando do seu apreço pelas obras desta igreja, como as coisas estão acontecendo bem, como essa igreja é bem falada no meio da irmandade espalhada pela terra naquele momento, e o desejo de estar com eles, de trocar com eles coisas boas. Enfim, estamos avançando e já chegamos lá no verso 18, né, Lloyd? Que é o verso que nós estamos parados nele agora, né? Sim. Antes, Paulo diz que aquele que vive de modo justo diante de Deus, confiando nele, vive de verdade. Mas vamos prestar atenção agora, o que Paulo irá dizer nesse versículo seguinte. Mas o furor divino é despertado pela falta de confiança do ser humano em Deus, pelos erros repetidos, pelas mentiras acumuladas e pela manipulação da verdade. Mas a verdade essencial sobre Deus é muito clara. Abram os olhos e poderão vê-la. Se analisarem com cuidado o que Deus criou, serão capazes de ver o que os olhos deles não enxergam, o poder eterno, por exemplo, e o mistério do ser divino. Portanto, ninguém tem desculpa. Veja o que aconteceu. A humanidade conhecia Deus perfeitamente, mas deixou de tratá-lo como Deus, recusando-se a adorá-lo, e foi reduzida a um tão terrível estado de insensatez e confusão que a vida humana perdeu o sentido. Eles fingem saber tudo, mas são ignorantes sobre a vida. Trocaram a glória de Deus, que sustenta o mundo, por imagens baratas vendidas na feira. Então Deus se pronunciou. Se é isso que vocês querem, é o que terão. Não demorou muito para que fossem viver num chiqueiro, enlameados, sujos por dentro e por fora. Tudo porque trocaram o Deus verdadeiro por um Deus falso e passaram a adorar o Deus que fizeram no lugar do Deus que os fez. O Deus a quem bendizemos e que nos abençoa. Loucura total. Então aconteceu o pior. Como se recusaram a conhecer Deus, logo perderam a noção do que significa ser humano. Mulheres não sabiam mais ser mulheres, homens não sabiam mais ser homens. Sexualmente confusos, abusaram um do outro e se degradaram. Mulheres com mulheres, homens com homens, pura libertinagem. Pois de modo algum isso pode ser amor. Mas eles pagaram caro por isso. E como pagaram? São vazios de Deus e do amor divino, perversos, infelizes e sem amor humano.
Uma vez que eles não se importaram em reconhecer Deus, Deus desistiu deles e os deixou por conta própria. A vida deles agora é uma confusão só, um mal que desce ladeira abaixo. Eles tomam à força o que é alheio, são ambiciosos e caluniadores, cheios de inveja, violência, brigas e trapaças. Fizeram da vida um inferno. Olhem para eles, são maliciosos, venenosos, críticos ferozes de Deus, brigões, arrogantes, gente vazia e insuportável. Mestres em criar meios de destruir vidas e revoltados contra os pais. Não passam de seres tolos, asquerosos, cruéis e intransigentes. Até parece que eles não sabem o que fazem, mas têm plena consciência de que estão cuspindo no rosto de Deus. E não se importam. Pior ainda, premiam quem faz as piores coisas com eficiência. Eita, Lala. Nem tudo que dá certo é certo. Nem tudo que dá certo é certo. Gente, Paulo dá uma descascada logo nesse capítulo 1 sobre a corrupção da natureza humana. A primeira coisa que eu notei aqui, está no versículo 20, o versículo 19, né? Pelos erros repetidos, pelas mentiras acumuladas e pela manipulação da verdade. Aqui você começa a abrir uma porta para uma vida extremamente confusa. Quando erros são repetidos, quando mentiras são acumuladas e quando a verdade é manipulada. Nós temos uma tríade extremamente perigosa para uma porta para uma vida infernal. Uma vida que sacode as estruturas mais sólidas da natureza humana. E ele vai descendo, perdeu o sentido da vida. Ali pelo versículo 23, diz que o estado terrível de insensatez e confusão que a vida humana perdeu o sentido. Quando a vida perde o sentido, João, a gente vive de uma maneira tão inadequada, de uma maneira tão fora da natureza que o homem foi criado para ser e para se desenvolver, que a vida ela vira um peso, vira um verdadeiro inferno, porque as bases sólidas da vida começam a ser arrancadas. Sabe aquela coisa do marco dos antigos que não dá para a gente remover? Uhum. Há marcos nos processos civilizatórios que não podem ser retirados. A retirada desses marcos civilizatórios faz com que a sociedade desabe num abismo irrecuperável. Acho que domingo passado eu estava falando sobre a mesa, eu estava dizendo, meu Deus, a mesa da minha infância, ninguém comia, um no quarto, um na sala, um na cozinha, o outro na varanda. Havia uma mesa posta e na mesa a gente trocava informações, queria saber como foi o dia, instruções eram dadas, o nome do pai estava presente naquela mesa. Quando essa mesa foi substituída, foi banalizada, que um come na cozinha, outro na sala, não é a comida, é a troca, é a importância dessa estrutura familiar que as pessoas foram se tornando desinteressantes. As pessoas que mais deveriam ser importantizadas por nós se tornaram desinteressantes. E aí o nome do pai foi sendo decaído dessa vida social e o processo civilizatório começou a ser decaído, né? E a gente está em plena decadência. Cara, quando ele diz aqui no versículo 26, desculpa eu estar atropelando, mas vocês podem ir costurando depois aí. Então aconteceu o pior. Como se recusaram
conhecer Deus, logo perderam a noção do que significa ser humano. Sabe, esse desbussolamento que o processo civilizatório impôs na vida social, as mulheres não sabiam mais ser mulheres. Sabe, quando é que uma mulher desaprende a ser mulher? Quando ela tem que ser o homem, quando ela não é feminina, quando ela se masculiniza. E eu não estou me atendo aqui, nesse ponto, à sexualidade dela, mas eu estou falando da humanidade feminina, da importância do feminino dentro da construção social. As mulheres perderam, hoje elas assumiram um papel, né? Eu estou falando de um modo muito geral, mas é isso que aconteceu, elas perderam a noção. Mulheres que estão assumindo o papel dos homens, homens assumindo o papel das mulheres no processo. Troca de valores, troca de papéis. Isso mesmo, bispo. Isso é muito constante, a gente vê, não somente dentro do papel da família, mas também, muitas vezes, dentro do papel, né, em outros lugares, em outras esferas da sociedade, o papel na igreja. Né, muitas mulheres assumindo papéis dentro da igreja. Tudo bem, vamos ser pastoras, mas vamos também saber quais são as nossas funções, o nosso papel como pastora. Muita gente diz, pastora, não existe isso na Bíblia, mas se nós temos um chamado, uma vocação, é Deus que conduz, é outra coisa, é outra história. Mas aqui nós estamos falando disso que Paulo está tratando, né? Dessa inversão de valores e de papéis. Né? Muitas vezes a mãe... Homens que não sabem mais ser homens. Lodi, essa geração canguru, os homens desaprenderam a ser homens, querem ser meninos a vida inteira, não saem mais das bolsas de suas mães. Isso é um problema sério que nós estamos enfrentando. Sociedades inconsistentes. Como um homem de 40, de 50 anos que ainda está dentro da bolsa da casa da mãe. Está ali o tempo inteiro. Outro dia, bispo, essa questão de homens que ainda são infantilizados, né? Outro dia, falando no Dia das Mães, dando uma palestra, e a mãe disse, mas eu cuido tão bem do meu filho, até hoje eu tiro a espinha do peixe para que ele coma e não se engasgue. Ela acha que está fazendo bem. E eu achando que ele estava se falando de uma criança. Eu digo, mas qual a idade dele? 8 anos, 7 anos? Ele, não, está 45 anos. Então, essa criança que ela eternizou essa criança para ela e também fez desse homem maduro uma criança eterna. Ele nunca vai deixar esse papel, essa infância. Ele nunca vai crescer. Como esse cara vai assumir uma família? Como vai criar filhos? Não vai. Eu estou parado aqui diante do texto que Paulo está escrevendo há 2000 anos atrás, basicamente. Muitas vezes eu me perguntei na vida a quem Paulo estava se referindo. Se era a igreja. E depois de vendo a história com muito cuidado, percebi que Paulo estava advertindo a igreja sobre o que estava acontecendo no mundo em derredor. Paulo não está ensinando a igreja a ver o que está acontecendo, não dentro dela, mas dentro da sociedade em volta. E era aquela sociedade em que os imperadores romanos se entregaram às piores devassidões que a história nos conta, né? Pais que castraram seus próprios filhos para que os filhos perdessem a masculinidade e pudessem praticar a imoralidade sexual. Então eu quero entender que Paulo está escrevendo ao centro da igreja, ou a igreja está no centro do poder, e mostrando, na verdade, que aquilo não é normal, porque Deus não toleraria tudo aquilo que estava acontecendo. Mas, decorrido 2000 anos, isso continua acontecendo e a gente está vendo cara a cara. Mas também, muito antes do que Paulo estava falando, que vocês estão falando dessa infantilização ou desse papel trocado, eu estava lendo ontem um comentário de que Acabe foi tão mimado, foi criado com tanto mimo, não assumiu o seu papel de rei nem de másculo, quando ele deseja uma vinha linda para anexar ao palácio, e o seu proprietário Nabote não o vendeu, não porque era prepotente, mas porque a lei não permitia entregar uma propriedade de herança.
Ele vai para casa chorar. Se joga na cama e fica de bruços chorando e sem querer comer. Quer dizer, o cara se torna um menino mimado, aí vem a mulher, levanta a cabeça, o que é que está chorando? Não, porque a Nabota não quis vender. Fica tranquilo que eu vou conseguir isso para ti, porque isso não é papel de homem, rapaz. Isso é, que rei que você é, que deixa um pobretão fazer pouco da tua cara, deixa que eu resolvo. Cria uma situação e resolve um problema que era para ele ter resolvido sem precisar de matar Nabote. Ou seja, homens que têm trocado o seu papel desde quando o mundo é mundo. Sim. O pobre do Acabe foi tão mimado que não assumiu o seu papel de governante. Ele só tinha coroa, mas o governo quem tinha era aquela louca. Aquela mulher que possuía um espírito maligno chamado, um espírito de perversidade chamado Jezabel. O nome dela não era Jezabel. Jezabel era a entidade que a dominava, que podia ser masculina ou feminina aquela entidade. Então o que nós estamos vendo é que Paulo está escrevendo a uma sociedade de então, que vai viver uma perversão, inteiramente perversão, instruindo a igreja como se dissesse, não se misturem e fiquem atentos para que esse costume não invada a igreja e seja tido como normal. E por que está escrito? Para que a gente também tenha o cuidado de ver, de nos posicionarmos, de entendermos, de podermos instruir aqueles que nos buscam, aqueles que procuram entendimento e procuram andar corretamente conforme a vontade de Deus, porque segundo Paulo, e nós entendemos isso, essa não é a vontade de Deus. Ele diz que Deus entregou as paixões infames. Deus os entregou às paixões infames. E eles se perverteram. Sim. E já foram embora os Nérios da vida, os Calígulas e etc., aquele pessoal daquele tempo. E no nosso tempo muitos têm se ido de forma degradante. Sim. Você vê que ele faz uma associação interessante. Ele fala que essa inversão de papéis, né? Homens que não sabiam mais ser homens, mulheres que não sabiam mais ser mulheres, ele diz que isso produz um outro efeito, que é que eles se tornam sexualmente confusos. Né? E assim eles se tornam também abusadores. Sim. Né? Sim, porque essa confusão, ela vem dessa falta de referência clara, nítida. E isso faz com que a geração seguinte seja uma geração confusa. Uma geração que não tem identificação com o gênero. Se desidentificam com o gênero. É um dos aspectos da sexualidade que a gente precisa observar a colocação de Paulo, né? Ele fala que essa disfunção da sexualidade, ela é provocada por esse estado confuso, porque perderam essa referência do masculino e do feminino. Não consegue se identificar com o seu próprio gênero. Não consegue uma identificação com o gênero que foram criados. E aí se tornam confusos e abusadores. Cara, se eu desconheço o propósito, abuso será inevitável. Vou falar devagarzinho aqui. Se eu desconheço o propósito, abuso será inevitável. O alicate, que foi construído para ser alicate com seu uso definido, se ele for usado como um martelo, ele pode até achatar um prego, mas você pode danificar. É abuso sobre a peça. Quando eu desconheço o propósito, o abuso será inevitável. É o que Paulo está colocando aqui na minha maneira de enxergar o texto. E ele fala que abuso não é amor. Sim, abuso não é amor, exatamente. Eu posso até achar que o alicate foi eficiente, que ele de fato achatou aquele prego na tábua que eu pretendia. Ok? Eu posso chamar isso de eficiência, mas isso é estupidez. Não é eficiência, é estupidez. Que para amassar o prego foi criado um martelo, que é a ferramenta adequada para fazer isso. Então não posso chamar de amor aquilo que é abuso. O abuso não é uma extensão de amor. Pode ser extensão de prazer, pode ser extensão da minha confusão. E eu vou rotular isso de amor de muitas espécies, né? Muitas espécies de amor. Mas eu posso estar completamente equivocado com o conceito pleno do que é amar.
Paulo vai deixando as coisas claras aqui, né? Vai elucidando os grandes conflitos sociais. Cada processo civilizatório tem seu próprio mal-estar. Por exemplo, o mal-estar desse momento que a gente está vivendo é diferente do mal-estar de 100 anos atrás. A sociedade de 100 anos atrás vivia outros conflitos. A de 200, a de 300 anos atrás, vivia outro tipo de conflito. Era o mal-estar em cada processo civilizatório. E Paulo está dizendo que esta confusão, essa inversão de papéis... E, João, esse texto aqui, ele é tão atual, tão atual, porque, novamente, o movimento que se rola no planeta é um movimento de inversão de papéis. Eu estava vendo um casal, né, de amigos que, na hora que chegou a conta... Bom, eu fui ensinado dentro de um comando de uma sociedade patriarcal que o homem paga a conta, né? Quando chegou a conta, ele disse para ela, deu tanto. Passa metade no meu cartão e metade no teu cartão. Ou seja, esse papel do provedor... Bom, é claro que eu estou entrando numa seara perigosa, porque a sociedade já está aqui dividindo contas, né? Eu posso ser metralhado aqui. Mas eu não fui educado dessa forma. Eu fui educado na era do provedor. O homem paga a conta. É claro que se o homem não pode pagar a conta e ela é quem ganha mais, é ela quem tem o recurso, não há nenhum problema dela pagar a conta. O problema está nessa divisão de contas. Mas olha, só te cortando aqui, eu tenho uma filha, ela sai com o esposo, ela ganha bem melhor. Então, quando eles saem para jantar ou qualquer coisa, e ela manda ele pedir a conta, e cuidadosamente ele sabe a senha do cartão dela, ela passa o cartão para ele e ele paga a conta e tudo bem. No restaurante está tudo beleza. Está tudo beleza. Sim. É uma questão, não é de aparência, mas exatamente dar um respeito, uma continuidade. Uma dignidade na relação. Uma dignidade, né? Na relação. Tem relações que têm acordos, né? Também acordos, muitas vezes antes de sair de casa, já tem acordo, olha, hoje quem vai pagar é você, ou sou eu, ou os dois, e tal. Até quanto estamos dispostos a gastar hoje nesse lazer, né? Nesse momento que nós iremos jantar ou sair para alguma coisa. Eu tenho tanto, tu tem tanto, vamos lá. Eu tenho tanto, você tem tanto, dá? Ou não, eu só tenho 100, e você, eu tenho mais 100. Ou então eu só tenho 50, e você, eu tenho 200. Pronto, pode fazer um acordo, já que as partes acham isso bom para as duas partes, então tudo bem. Agora, né? O exemplo mais interessante foi o que João citou, do Nabote que fica dengoso, vai chorar e a mulher vai resolver. Não é? Ele vai chorar e a mulher vai resolver. Sim. Voltamos ao espectro da geração canguru, de homens que não sabem resolver problemas. Homens que botam a família a se perder porque eles não resolvem problema. Eles choram, eles esperneiam, eles são pirracentos, mas não resolvem problemas. É claro que nós conhecemos famílias em que, se a mulher não assumir, a família vai à bancarrota. Isso mesmo. Porque ele só sabe fazer dívida. Isso. Ele não sabe administrar, não sabe fazer gestão. Então, assim, é homem que não sabe, desaprendeu a ser homem, mulher que desaprendeu a ser mulher. Ela se masculiniza, ele se feminiliza, e aí nós temos uma distorção na identificação da questão do gênero. Né? E uma identificação funcional, né? Sim, uma identificação não estamos falando de sexualidade de ninguém, né? Não, estamos falando de desfuncionalidade. Não, nós não estamos falando exatamente sobre homossexualidade. Não é esse o ponto que nós estamos batendo, ok? Nós estamos falando de disfuncionalidades e da desidentificação com o gênero. Porque isso aqui é uma abordagem. É claro que sobre esse assunto tem N abordagens, e nós, como não é o nosso assunto, nós não estamos vazando para as outras abordagens. Estamos falando de uma perspectiva paulina sobre essa desidentificação do gênero. Quando o homem já não sabe mais ser homem, a mulher não sabe mais ser mulher, e isso reflete
na confusão da própria sexualidade. Paulo diz aqui, mas eles pagaram caro demais por isso. Uhum. E como pagaram? Se tornaram pessoas vazias de Deus, do amor divino, perversos e infelizes e sem amor humano. Porque infelizes e sem amor humano. Além de não ter o amor de Deus, também não há, porque é uma tomada, né? Pessoas vão tomando conta da outra, porque se são abusadoras, né? Vão se tornando infelizes e sem amor humano. Sim, Lloyd, não tem como ser feliz sem a infiltração do amor de Deus em nós. Não. Porque se o amor salva, se o amor liberta, né? Se a gente não pode se ver livre da morte, que o amor nos salve. Salvos pelo amor. Se eu perco essa essência do amor, eu estou perdido, entregue à morte, desorientado, de todas as ordens, psiquicamente desorientado, sexualmente desorientado, socialmente desorientado. Quando eu uso o termo desbussolado, que é um termo moderno, eu estou falando de falta de orientação, uma mente confusa. Eu tenho encontrado ao longo da minha jornada um monte de gente com mente confusa, porque perdeu as suas referências. Gente, vamos tomar um cafezinho? A gente volta já já. Muito bem, gente, voltando aqui para o último e quarto bloco, só lembrando de que Paulo diz que essa sociedade, e ele está se referindo exatamente aqui à sociedade greco-romana, que quando perde a referência do sagrado, perde a referência da humanidade. Porque a humanidade ganha sentido na divindade. E quando eu perco esse grande organizador da vida social, que é o eterno, o divino, Deus, quando eu perco a referência divina, eu perco também a referência humana. Então, toda essa desagregação social, toda essa confusão social, ela é resultado de um afastamento da natureza humana da natureza divina. E essa sociedade confusa em que Paulo está denunciando é uma sociedade que perdeu contato com Deus, ganhou contato com deuses diminutos e entre aspas, mas perdeu a sua essência divina. E aqui a natureza humana começa a se confundir, os papéis serem alterados, o desempenho da vida familiar completamente distorcido, alterado, e pronto, não tem jeito, a sociedade vai passar por um processo de desconstrução perigoso. Tirando marcos antigos, a gente corre muito risco. Há marcos que precisam ser retirados, mas há marcos que são intocáveis. Marcos que, se forem arrancados, a vida se desanda, se desorganiza, se desorienta, porque aqueles marcos foram colocados ali pelo próprio Eterno para que as sociedades fossem reguladas. Uma vida social sem Deus, não é isso, Lloyd, que Paulo diz, cara, ninguém tem desculpa. Não. Se não crê numa divindade, olha para o que a divindade fez, olha para a natureza. Olha para a natureza, olha para o universo. Paulo diz, ninguém tem desculpa, porque está tudo aí, o céu está aí manifestando a glória do seu Criador, não é? Diz, o céu está aí, então não há desculpa para aquele que nunca, bispo, até para aquela pessoa que nunca ouviu, nunca viu uma Bíblia, nunca foi um missionário naquele campo, naquela cidade, está lá no lugar mais longe. Deus está lá, a criação está lá, tudo está lá proclamando a glória de Deus. E Paulo fala sobre isso. Sim. Até para esses há um Deus no céu se manifestando. Sim, tem um texto do Pequeno Príncipe, o livro Pequeno Príncipe, que é um livro infantil, mas com nuances bastante adultas, né? Que o Pequeno Príncipe vai visitar um rei soberano
e o rei soberano diz assim: eu tenho o poder sobre tudo. Tudo que você quiser, eu posso realizar. Eu sou soberano, eu sou dono de tudo. E aí o menino, ele diz para o rei: rei, tu pode tudo mesmo? Ele: posso tudo, eu posso qualquer coisa. E ele disse: eu acho lindo o pôr do sol. Faça o pôr do sol acontecer. Aí o rei se volta para ele e diz assim: pois às 18h30 o sol vai se pôr para você ver. Ele disse: não, eu quero pôr do sol agora. Eu quero o pôr do sol agora. O único que faz o pôr do sol acontecer é aquele que já tem hora marcada para fazer isso acontecer. Nenhum homem é soberano o suficiente para fazer o sol nascer ou o sol se pôr. Então a natureza, ela discursa, ela anuncia, ela profetiza, ela declara, né? A natureza é um fator declaratório. Um dia anuncia o outro dia, uma noite faz declaração a outra noite. A natureza é o agente do controlador do universo, né? Sim, a natureza não tem controle sobre o universo, a natureza é agente do controlador do universo, que é esse Deus de quem estamos falando. Sim, exatamente. E o regulador desse viver foi aquilo que nós lemos lá no versículo 16 do capítulo 1. Uhum. Não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder para salvar, para resgatar, para libertar, para controlar, na verdade, aquele que crê nele, no Evangelho. Sim, sim, sim. Muito bem, gente. Essa sociedade cheia de inveja, violência, briga, trapaça, fizeram da vida um inferno. E colocaram cortinas de fumaça. Pensando que vão distrair Deus, né? Sim, exatamente, Não, tu quer ser Deus, então faça o pôr do sol acontecer agora, em pleno meio-dia. E está tudo certo. E vamos lá. Gente, não tem jeito. Quando a gente está inserido dentro de uma sociedade violenta, briguenta, trapaceira, não tem jeito, a vida vai virar um inferno. João, a gente pode viver... Quando a vida eterna nos alcançou, a proposta de Deus era trazer a eternidade para o tempo. Quando Pedro, ali diante de Jesus, para onde nós iremos, só tu tens as palavras da vida eterna, a vida da gente pode ser experimentada na dimensão da vida eterna, ainda na Terra. Mas vivendo de trapaças, brigas e violências, a vida vira um inferno. Se a gente busca a paz e se empenha por alcançá-la, era o texto que você vinha falando ainda há pouquinho, cara, busque a paz, empenhe-se. Não vale a pena viver no inferno, João. O versículo que temos à frente, ou o capítulo que temos à frente, Paulo está falando dos julgadores que julgam sem o menor critério, porque na verdade não estão julgando, estão transferindo a sua culpa para os outros, pedindo que os outros sejam castigados em seu lugar próprio. Essa é a questão. João, conta a história do gato aí, eu acho que vai caber aqui. Conta a história do gato, please. Eu conheci ao vivo e em cores uma senhora, não vou declinar o nome, que criava um gato mimado. Mas todas as vezes que ela sabia que o marido dela tinha arranjado uma namorada, tinha dado um pulo fora, ela chegava em casa e surrava o gato. Coitada do gato. Coitado do gato. Mas há pessoas que criam gatos mesmo para isso, né, Para João? isso, não, criam coisas para isso. Eu, no longo da minha carreira profissional, eu vi tanta coisa, mães espancando o filho porque não podiam espancar a vizinha. Vocês viram naquele menino, passou aí uns 10 anos atrás, todo deformado, dentes quebrados, mãos queimadas a fogo, que escreveu um livro, um menino de cor escura, escreveu um livro contando a história dele, a trajetória, a gente foi entender. Quem fez tudo aquilo com ele foi a mãe. Quebrou seus dentes, quebrou os seus dedos à martelada. E o menino nada fez. O que era aquilo? Descoberto depois. O ódio contra o pai que abandonou com ele, ela pegou a sua vingança toda, o seu recalque e descarregou sobre a vida daquele infanto e terminou mutilando todo. Paulo está falando aqui no capítulo que ainda não lemos, daqueles que julgam
conforme o seu sentimento e não conforme a justiça reta. Querem que os outros sejam castigados por aquilo que ele mesmo fez, né? Que os outros sejam castigados por aquilo que ele fez. Vamos ao texto. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, capítulo 2, não é isso? Sim. A humanidade caiu num abismo cada vez mais fundo. Mas se você pensa que está em nível mais elevado, de onde pode apontar o dedo para os outros, esqueça. Cada vez que você critica alguém, está se condenando. Você é tão errado quanto quem você critica. Criticar os outros é uma forma bem conhecida de ignorar os próprios crimes e erros. Mas Deus não é enganado tão facilmente. Ele vê através da cortina de fumaça e o responsabiliza pelo que você faz. Ou você acha que conseguiria distrair a atenção de Deus dos seus erros, apontando o dedo para os erros dos outros? Ou que, por ser um Deus tão bondoso, ele o deixaria livre de obrigações? É melhor pensar direito desde o princípio. Deus é bom, mas não é bobo. Por sua bondade, ele nos toma pela sua mão e nos conduz a uma mudança radical de vida. Não há como escapar. Rejeitar Deus ou fugir dele é como jogar lenha na fogueira. Um dia o fogo intenso e alto, o julgamento justo e ardente de Deus irá queimar tudo. Não se engane, porque no fim todos terão o que merecem. Vida de verdade para quem age do lado de Deus e fogo para quem insiste em viver como bem entende pela lei do menor esforço. Vamos dar uma paradinha aqui, vamos, gente? Vamos. Caramba. Olha, gente, cada vez que eu leio o Evangelho, mais me torno convicto de que estamos criando gatos para justificar nossa frustração, usando metaforicamente o exemplo que o pastor João deu daquela senhora que criava o gato, espancava o gato cada vez que ela se sentia atraída. A gente anda culpando os outros dos erros que a gente anda cometendo. Boa parte dos acusadores que nós temos na nossa época, eles se derivam daqui, João, dos conflitos internos que eles carregam. E eles estão procurando alguém para se culpar. Eu não sei se vocês se lembram, mas alguns anos atrás eu estava pregando o Evangelho aqui na igreja, e quando terminou o culto e eu desci da plataforma, um homem me perguntou: quando é que o senhor vai começar a falar do pecado aqui nessa igreja? E eu disse: não entendi. Não, quando é que o senhor vai botar o dedo assim e dizer: você, pecador, adúltero, miserável? Aquele dia eu compreendi que ele estava fazendo um discurso sobre ele, que era um discurso sadomasoquista. Ele queria encontrar um lugar onde ele fosse condenado nas falhas dele, para ele se sentir, ao se sentir mal, se sentisse bem. Uma estranha satisfação. Eu disse: meu Deus. Não, é claro que eu disse para ele: querido, aqui a gente não está especializado no pecado. A gente tem tanta coisa boa para falar do Evangelho, a gente tem uma mensagem a proclamar, que eu não tenho tempo de falar do pecado. Eu quero falar de Deus, da grandeza do Evangelho. Mas ele estava aflito. E essa sua aflição levava ele a refletir nas culpas que ele carregava. E ele queria ter um descarrego dessa culpa no meio de um culto, do tipo: Deus me achou, Deus falou comigo, Deus está me punindo, me chamando de desgraçado, de condenado ao inferno. E com isso, essa estranha satisfação desce a ele a sensação de: ufa, finalmente eu tive prazer nesse lugar, porque eu fui achado em falta, fui condenado, eu fui massacrado nesse culto, Deus me viu, Deus me puniu com sua palavra, e eu saio daqui culpado, né?
E o que fazer com isso, né? Ele está doente. Doente. Está emocionalmente doente. É essa cortina de fumaça que Paulo fala isso? As pessoas colocam uma cortina de fumaça pensando em distrair, né? Distraindo Deus, distraindo o foco. Esse homem que queria sentir esse prazer, eu estou me castigando, né? Estou fazendo alguma coisa, finalmente Deus falou comigo e agora... Falou comigo, eu vou fazer o que com isso? Eu vou continuar, como disse Paulo, repetindo os mesmos erros. Sim. Eu não vou fazer nada. Esse tipo de sociedade justamente, que nunca é curada. Eu vou continuar repetindo os mesmos erros. Exatamente. E depois entrando na igreja na terça-feira, confessando o meu pecado e não mudando. Essa mente que nunca muda. Essa mente que já sabe qual é o caminho, que já sabe o que fazer. Como ele diz, continua indo à feira. Vão à feira comprando bugigangas para se distrair com as bugigangas, tendo um Deus eterno, tendo um Deus de verdade, Sim. um Deus que escuta, um Deus que vê, mas se distrai com aqueles, né, com aquelas migalhas, com aquele Deus que está ali sendo vendido, com aquele Deus que está sendo cantado e entoado. Sim. Olha, presta atenção no que eu estou dizendo. Não é uma sociedade de prazer, é uma sociedade de estranha satisfação. Prazer é ausência de tensão. Prazer é ausência de tensão. A estranha satisfação é o aumento de tensão. Não tem gente viciada em sofrimento? Sim. Não quer se ver livre do sofrimento. Se tirar esse sofrimento, o que vai ser dessa pessoa? Sim, perde o sentido da vida. Então, está embotado num espectro adoecido. Porque isso não vai levar ele a lugar nenhum. Ele vai ficar ali escondido o tempo inteiro. E não tem cura. Olha, a sociedade dessa época e da época que nós estamos está sendo enfeiada de uma feiura sem cura. Uma feiura incurável. De modelos extremamente feios. Que não tem cura para essa feiura porque tem cortinas de fumaças. Evitação da confrontação e da mudança. Então, é uma sociedade estranha, claro que é estranho. E Paulo fala, bispo, que essas pessoas sabem muito bem o que estão fazendo. Tem a consciência clara. Tem consciência, né? Tem consciência. No capítulo, no final do livro de Atos, nós lemos que ele diz assim, os profetas sabiam que estavam falando, né, o Espírito Santo falando através desses profetas, quando diz que essa sociedade, elas não queriam ficar face a face com Deus, porque elas queriam esconder o seu rosto para continuar no erro, Sim. porque gostam de viver na escuridão, nas trevas. Sim. E Paulo traz isso mais uma vez aqui. Sim, Paulo usando a questão do espelho. Ele diz que, olhando no espelho, nós somos transformados de glória em glória. Onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Eu sou livre quando eu encaro a realidade do espelho. Isso. Eu sou transformado na medida que eu olho para o espelho. O examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice, é grande parte da resolução dos meus problemas. Mas quando eu não tenho coragem de encarar o espelho, quando eu não tenho coragem de olhar o espelho, a fim de que o espelho conforme a imagem de Cristo em mim, eu vou ficando com essa fuga, eu fujo de olhar. Tiago também fala de espelho, e Tiago diz que o cara não suporta e logo tira o rosto assustado com aquilo que vê, né? Esquece, né? Esquece a sua forma, esquece o que viu, Aham. né? Sim, sim. Cara, que coisa impressionante, né? A gente está entrando em profundidade aqui, né? E eu começo a perceber, aquilo que falei de início, vou repetir agora, é que Paulo não está escrevendo para condenar, para punir uma igreja. Paulo está advertindo, ensinando uma igreja a ver como a sociedade lá fora se comporta. Ele está trazendo aqui, já no capítulo 2, um pouco mais para alguns que talvez estando no poder, e o fato de estar no poder, participando do poder romano, sentiam-se superiores àqueles que não estavam.
E por isso... Os intocáveis, né, João? Os intocáveis. E por isso se sentiam à altura de julgar os seus irmãos, ou até de julgar, aqui ele também trata de uma casta entre judeus que se sentiram sempre superiores, tanto que judeus não comiam na casa ou não entravam na casa de gentios, né? Uhum. Então ele está trazendo aqui nos versículos à frente, ele vai dizer aos judeus que o fato de eles conhecerem a lei não os torna tão soberanos ou tão superiores àqueles que não conhecem. Uhum. Até os que conhecem têm de Deus a aprovação, né? Uhum. Então Deus não é Deus de judeus e nem de grego. Deus é Deus de todos os homens, mas de cada um de todos os homens, não é isso? Sim. E Paulo está aqui mostrando a igreja que estava dentro do poder, mas precisava de alguém que a instruísse, precisava de um norte. Uhum. A igreja precisava de um norte, de mostrar os perigos que estavam à sua volta e que podiam incorrer para dentro da igreja, como aconteceu quando Constantino resolve levar, não foi a igreja para dentro do seu império, foi o império para dentro da igreja. Uhum. Foi isso? Sim, foi. Aí ele levou o império para dentro da igreja, ou seja, e aí ele criou o cristianismo, unificando as coisas. Mas a soberania de Deus é infinita, o poder de Deus é muito grande, não perdurou por muito tempo. Uhum. Nós temos uma paradinha aqui no versículo 8, que fala daqueles que vivem pela lei do menor esforço. Ou seja, gente que se acomoda, que cria um entendimento, vive como bem entendem, e aí criam essa zona de conforto, que é a lei do menor esforço, né? Então, não mudam nada, não protagonizam nada. Não vivem uma vida para Deus. O conforto está ali, na zona do conforto, né? Sim. E zona de conforto não é só uma zona de prazer, não, é uma zona de acomodação. Acomodação, né? Zona de conforto é um estado mental de conformação. Isso. Não é aquilo que é muito prazeroso. Pode ser um inferno, mas tem gente que se acostuma com o não inferno. Não está confortável, né? Mas eu estou acomodado aqui mesmo sem estar no conforto, né? Sim, exatamente. João, tem gente que tem um bom terreno, tem sementes, tem água, morre de fome, mas não planta. Entende? Morre de fome, mas não planta. É a zona de acomodação. Né? Zona de acomodação. O cara fica preso num assistencialismo e não consegue protagonizar. O cara tem lá o terreno, podia plantar mandioca, podia plantar verdura, podia plantar o feijão, mas não planta. Não planta, está numa zona de acomodação. Então tem tudo ali, mas nada acontece na vida dele, porque escolhe viver pela lei do menor esforço. Gente, nós estamos chegando ao finalzinho do nosso programa, faltam 3 minutinhos para o término dele, e eu quero sugerir que a gente pare aqui no versículo 7, né? Porque senão a gente vai ter que fazer uma leitura mais extensa e não vai dar tempo para isso. Vamos parar no verso 8. Agora, quero lembrar que hoje nós estamos homenageando os pais, e estamos fazendo um café da manhã aqui na igreja para que isso aconteça, né? Chamando os pais, filhos, a família para virem tomar café conosco. É um café de comunhão, um café onde a gente conversa, bate papo, onde a gente se deleita com muitas coisas acontecendo, e queremos convidar você para estar conosco. Nosso endereço é Rua Santo Antônio, número 14, no Recanto 2 Vinhais, bem na curva do 90. Estamos aqui de braços abertos, como disse o pastor João, a mesa sempre é farta, a gente sempre tem abundância. No último café nós tivemos um encontro maravilhoso, onde Deus nos consentiu cooperar com algumas famílias da nossa comunidade, né? Socorrendo de alguma forma a aflição daqueles que nada podem. E eu estava falando com o pastor João mesmo, cara, acabou tudo, nós estávamos saindo, eu já estava na rua, eu fui o último a sair no último café, e ainda vinha alguém correndo dizendo, ainda tem como me socorrer, pelo menos 2 famílias me abordaram e já não tínhamos nada para socorrer, já tínhamos prestado socorro para, eu não sei, não me lembro quantas famílias nós socorremos nessa ocasião,
mas foi um número considerável de famílias. Mais de né, 30 famílias. Nós ajudamos e ainda faltou. E se você deseja ajudar, cooperar, nós estamos sempre, a cada culto, nós estamos com nossos braços abertos para que você nos ajude a ajudar. Muito bem lembrado, bispo. Você que ouve o programa, você que é generoso, você que gosta de ajudar e não encontra como fazer diretamente, você pode trazer o seu recurso à Igreja da Colheita e a gente recebe e distribui, porque nós temos junto à igreja um bairro muito carente e a gente sempre assiste. Não é um assistencialismo, mas a gente dá suporte quando pode a essa família ou a essas famílias. Então você pode trazer o seu suporte, o seu recurso, venha nos visitar, traga aquilo que você quiser. Não é obrigado a trazer, é o que a sua generosidade impulsiona para fazer. Garantimos que o seu recurso destinado à comunidade será entregue à comunidade. Sim, são famílias que de verdade precisam. Estava vendo quantas crianças, adolescentes com suas famílias aqui, sorriso largo, com um coração de satisfação, com ações de graça, sendo respeitados e acolhidos por nós, numa mesa digna, comendo fartamente, bebendo fartamente. Foi um tempo muito legal e queremos estar repetindo sempre isso e dependemos da generosidade daqueles que têm e querem repartir com aqueles que nada têm. O seu desejo de participar conosco de tão bela obra, né? Sim, verdade. Gente, eu saúdo com paz, desejando um domingo feliz. Nos encontramos logo mais às 18h30, às 19 horas, na verdade, transmitido aqui pela Rádio 92. E nosso encontro vai ser fantástico logo mais. Shalom, um abraço a todos. Repetindo o nosso zap, 991447068. Você terá a liberdade de nos acionar e a gente ouve a sua mensagem, a sua pergunta e faremos o que for possível para responder. Shalom.